diário, né? Primeira coisa, diário. Máxima, mínima e cinquentinha. Deixou basicamente um gatilhinho aí, né? 60. Nossa. Tá meio deslocado o preço, né? Trabalhando num movimento totalmente fora. Vamos ver aqui. O preço estava vindo lá de cima, fez o rompimento, testou o fundo rompido e parou aí, né? Possível ou quebra de movimento aqui, né? De repente para voltar a subir nesses pontos, ou se já abriu aqui para baixo, possivelmente buscar o fundo desse movimento avulso aí. Então, vamos trabalhar aqui no 60, para a gente ter uma noção de onde o preço vai, o que ele pode fazer, e depois a gente abre ele para ver se vai estar dentro do esperado ou não. Vou marcar aqui o fundo e o último ponto de pullback do preço, né? Que até então ele poderia estar fazendo esse movimento aqui agora, cair, já que ele não se sustentou aqui em cima para subir. Acho que eu vou deixar marcado isso. Pode marcar esse ponto, essa mínima não rompida aí, né? De repente. Vamos ver onde que ele vai abrir. Bom, já abriu jogando o preço para cima. Então, eu já vou marcar também essa região de fundo que ele pode buscar. Colocar aqui nesse 2Gzinho, está muito próximo, né? Eu vou deixar marcado também. Então, o que, que pode estar acontecendo aqui, né? Vamos aqui pegar fio para a gente também ter referência do... bem provavelmente, ele pode jogar o preço até um pouco mais acima aí, para fazer essa onda, né? Ele veio, fez pullback, quebrou o movimento, jogou o preço aqui em cima, né? Tá nascendo bem aqui nesse movimento. Então, o primeiro alvo seria aqui, e aqui o segundo alvo desse movimento. Caso ele ganhe, aí vai ter alvo lá para cima na região dos topos. Então, eu também vou marcar essa máxima aqui desse cara. Beleza? Deixa aqui no lado. Aqui. 5 aqui. Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Tirou 10 aí, Diego? Não, tá ali, eu deixo ele ali junto com... Praticamente junto com 15 minutos ali. Eu vou deixar ele aberto aqui também, porque daí fica... Cadê? Ué, cadê o maisinho aqui? Ou eu posso fazer uma nova janela dele ali também. Colocar junto com um ali. Boa noite, Diego. Boa noite. Boa noite, boa noite. Que dia é esse dia, Diego? Dia 10/5 de 22, 2022.
Nós estamos tomando porrada direto quando ele faz aquela lateralização, cara. Se você tá colado que o 50% tá indo. Como é que é? Estou tomando porrada direto quando ele faz o movimento para baixo, que vai buscar os 50%, né? E aí Ah, faz a lateralização de 2, 3, 4 sendo. pode crer, pode crer. Aí fica preso em duas caixinhas, né? Rapaz, eu tô apanhando muito, cara. Bom, eu tava pensando mais em alta, né? Então vamos esperar alguma coisa estruturar aí. Ele tá querendo já devolver o movimento para baixo. Ele pode vir testar aqui a máxima do 9 ali. Vou colocar uma linha ali também. E fechar o gap aí. Esperar agora. Queria que ele me desse alta, né? Mas, todavia, a gente fica esperando algum movimento mais claro aí. É um bom ponto para se pensar em alguma compra, né? Marcar o rompimento que ele está fazendo e aguardar aí. Um minuto ali, ele já basicamente está montando uma estrutura para baixo, né? Eu acho que ele vai preencher o gap, né? Provavelmente. Vai Ele não preencher o gap. tocou. Se ele tivesse tocado já, e esse aqui testado para baixo, eu já estava arriscando essa compra aí. Mas ele não deu o alvo dele ainda, né? Então a gente fica meio receoso. Ah, boa noite, Diego. Boa noite. Eu vi que tu fez uma pequena alteração no teu layout aí, tu tá com 1 minuto, tá com o 10 e com o 60, né? Aqui sim. Tá, tá dando certo para ti, tá boa essa... Sim, assim, isso aqui eu mudo frequentemente, né? Às vezes Aham. eu coloco mais, não quer dizer nada, não é nada muito definitivo, não, saca? É porque Sim, às vezes eu quero estudar um pouco mais algum tempo gráfico, igual eu tô tentando filtrar, tipo, achar bem o pontinho de bater no 1 minuto, aí eu tô deixando ele um pouco mais visível aqui para fazer a tá, entrada, vamos dizer entendi. assim, perfeita, sabe? Eu gostei desse teu layout, eu vou experimentar ele aqui, eu vou deixar o 1, o 10 e o 60, né? Eu acho que eles são bem divididos, porque eu tenho o operacional, o intermediário, né, o macro intermediário, o GPS e o micro. Então Aham. tá bem interessante. Sim, eu tava usando o 10 e o 15 e o 1, né? Mas aí Sim. eu tava muito perto do 10 e o 15, né? Acho que eu vou deixar o 10 e o 60. Eu gostei desse teu layout. É, eu estava até usando mais o 15 aqui para ficar bem intermediário aqui nesse ponto. Aham, E aí fica legal, gostei também. Eu tenho usado aí desde a semana passada para cá, assim. sim. O 10 é melhor que o 15 ou o 15 é melhor que o 10? O que tu acha? Rapaz, aí é difícil de falar, viu? Tem hora que o 10 fica bem bonito, bem expressivo para operar, mas tem hora que o 15 ajuda mais. Sim. É complicado os dois. É que quando eu boto o 10 e o 15, às vezes eu me perco ali, né? Fico olhando muito pro 10 e pro 15 ali, né? Deu uma... Aham, a gente fica meio cego, porque tu consegue, é muito gráfico, eu tô olhando ao mesmo tempo, né? sim. Atrapalha um pouco. Ao invés de ajudar, atrapalha, né? Exatamente. Eu também até dei uma diminuída, acho que está bem intercalado aqui.
E a gente vê como é que eles se... E agora? Dá pra arriscar uma vendinha aí, né? Dá para arriscar uma venda? Qual que é o alvo? O alvo é o topo de novo lá, né? 100, máxima do 100, hein? Certo. Ah, vai bugar mesmo, né? Não é possível. Tu ativou o Times in Trades lá? Deixa eu ver aqui. Não, não ativei. É, mas Acabei de atualizar essa desgraça aqui É e isso, ainda... então. por garantia, né? Sempre é bom ativar o Times in Trades. Mas em si, aí. Agora vai. Tá. não quer entrar. Testando para cima é venda, né? O alvo é na mínima do 3. Isso. Eu vou ter que reiniciar essa jossa aqui de novo. Deixa eu ver onde que tá aqui. 9h15. Aguenta aí, galera. Só deixa eu fechar. Deixa eu ver qual que é o dia mesmo. 10/5. Deixa eu tentar aqui. Não vai. Eu vou ter que reiniciar aqui. Aguenta aí rapidão. Deixa eu fechar aqui. 10/5. Faço na live, cara. Sorteio de quê aí? Tu é por fora, faz tempo que eu não entro aqui na sala. Sorteio do dia que vai operar. Tá aberto o sorteio aí, né? Sortear a mentoria. Jandão sorteou lá hoje lá. Galera, se eu não tivesse começado já, podia até... Já Ok, vou passar. Aí ele Ele sorteou 2 vagas na sala para 5 e 6. Com o Thiago. Show demais. Ou essa. Cara, eu sorteio para mim não dá certo. Eu perco até no paro ímpar, cara. Irmão. 10... eu também, macho. Eu perdi até no bingo. Faltando 2 pedras. Ô, Befinho. Irmão. Tá, porra, esse número de contrato aqui, velho. Era 9h15. Diego, Oi, boa noite, tudo bem? boa noite, tudo bem você? Eu saí aqui, voltei, eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo aí. Bugou meu Profit, mano. Ele... Olha lá, ó. Deixa eu parar aqui. Ele não quis entrar a operação. Aí eu desliguei, aí reiniciei ele. Tô voltando onde a gente parou aqui. A gente parou bem numa possível operação aqui, ó. Mas tá aparecendo não, Deus. Hã? Então, tá aparecendo Tá pra aparecendo gente a só a tela tela do do sorteador. Peraí. É. Por isso que eu tô vendo você comentar aí, eu falei, mas Desculpa. será que só pra mim tá assim? Deixa eu colocar tudo aqui de uma vez, que eu acho que agora ele... Melhor... Foi aí? Foi. Beleza. Peraí, É que eu acho que fica feio na gravação, deixa eu só encher a tela aqui. Tá a tela do Profit? Tá. Completo. Tá. Beleza, Show, beleza. top. Beleza. Então, vamos lá. Voltando aqui, galera. Desculpa aí, os problemas técnicos. Valeu. Então, a gente tem aqui o quê? Um possível alvo para dar, um possível pullback confirmado, né? Desceu, devolveu o movimento aqui,
parou bem abaixo, né, do movimento, está devolvendo os topos e ficou faltando o alvo. Então, possivelmente, uma entrada de venda nesse ponto com o alvo para cá. Beleza? Acho que todo mundo concorda aí, né? Sim, show de bola. Deixar aqui, colocar o stop, colocar 100 pontos aqui para cima, né? Deixa eu só ver a fibra aqui para ver se eu não tomo essa... deixar um pouquinho mais aqui na marcação. Ele viu ali nosso 50% ali, a gente ainda... Mas a entrada é certeira porque ele ficou abaixo dessa marcação toda? ele ficou... na verdade, ele confirmou o rompimento, né? E ele está devolvendo o movimento. Então, ele faltou dar o alvo aqui embaixo. Então, estou acreditando nisso aqui, ó, nesse pullback. Só que não era para ter comprado nesse candle, não. Eu achei que tinha fechado, desculpa. Ó, era no próximo, tá? Faltava 1 minuto aqui. Eu achei que já tinha acabado o candle aí. Que a gente acabou fazendo a operação no coisa anterior lá. Eu achei que já tinha finalizado. Mas vamos lá, deixa o pau torar aí. Ele já tinha fechado. Ele tinha fechado abaixo, galera. Ó, só para deixar claro. A gente viu que ele vai fechar abaixo, né? Porque se tivesse fechado para dentro, não teria vendido. Então, ele fecha abaixo aqui agora e o próximo que dá a venda. É como deu problema aí na hora do replay. Deixa eu acelerar aqui, né? Senão... Só até começar o outro. Aí, ó, a venda é nesse, ó. Testando para cima, voltou, a gente pegou. E aí agora É o deixa... pullback, né? O pullback. Exatamente. Vou colocar alvo, tá? Vou deixar aqui o alvo no fechamento do gap. Show de bola. Esse Isso aí, candle tá vamos pra descendo. cima. Ele pode voltar Tá para bonito, 50% tá bonito. dos 3 aí, Diego? Pode acontecer isso? Voltar do movimento... Esse aqui, esse 50? Está descendo 50% desse verdinho que fez aí agora, do 3. Tipo assim, fazer esse micro movimento aqui, ó, peraí. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu digo que tem acontecido direto, cara. Não vai nem no alvo, ele volta. Tipo, parar aqui para subir, né? Isso. Pode acontecer isso? Pode, né? Pode sim, é um micro movimento. Aqui, o que eu tenho que ficar de olho aqui, ó? Isso aqui. Se ele passar aqui do minuto para baixo, aí é fundo. Se ele ficar enrolado aqui, ele pode tentar fazer esse movimento aqui. Aí que eu estou tomando fogo, porque eu não entendo essa parte dele. Como que ele vai confirmar se Olha vai lá, descer ó. ou não? Ele vai tentar fazer o que agora? Rompimento de máxima. Só que se ele não... Olha lá, se ele não ganha, ele acabou de quebrar a FIBO no minuto, ó. De falhar, né? Ele veio, fez o pullback, tentou ganhar a máxima, não ganha, e vai para onde agora? Agora ele vem para cá. O 1 minuto confirmou que ele vai descer. Exatamente. Se você queria mais confirmado, você poderia ter esperado esse movimento acontecer no 1 minuto, né? O pullback, a falha, e aí a confirmação da queda. Para você entrar. Cara. Agora ele vai para o fundo. Não tem mais o que fazer ali no meio do caminho, né? A venda não seria se o candle 4, violina máxima do 3. Não, para mim ali é a mínima do 1, tá? O suporte, nossa resistência está ali em cima. O candle 3 confirmou o rompimento, exatamente. Não, eu vendi no 4, tá? Aqui apareceu antes, galera, porque deu pau no replay, beleza? A venda é no 4, tá? É que a gente já tinha visto que o 3 tinha fechado aqui. Aí eu tive que rebobinar o replay aí e eu bati antes sem querer. Olha lá, deu alvo. Beleza? Agora a gente espera uma reação nesse ponto aí, que é o ponto de compra, né? Fechou abaixo dos fechamentos. Vou guardar mais esse aí. Coisa linda, rapaz. Isso aqui é bonito demais. Nossa senhora.
Aqui no Zoom hoje só funciona com fone ou não? Eu acho que não, né? Acho que se tiver... Ah, o microfone para falar, acho que você precisa ter, né? Mas o áudio não, o áudio é qualquer... É. O áudio sai no PC normal, você não pode falar É, PC. Você pode isso aí. falar, Esse padrão de confirmação de rompimento vindo do topo ou fundo é bem assertivo, com certeza, exatamente, né? A gente está num contexto favorável para tudo isso, né? Agora a gente precisa de outra confirmação. Mas no caso aí, Diego, ele deu o alvo agora já, né? Deu. Quando é que ele estima que ele vai continuar descendo pra gente? Ah, se ele continuar rompendo. Agora, o que eu quero aqui? Que ele, se for para voltar do alvo, ele vai ter que fazer alguma negação, certo? Senão não dá. Aí eu esperaria ele, ou ele vai romper isso aqui, vai vir para testar e continuar, ou ele vai, daqui ele vai encrespar, né? Falhar o movimento, vai jogar aqui para dentro, para fazer isso. Aí a gente já puxa a pílula de cima, de baixo para cima, né, para saber o movimento que estão comprando. Isso, exatamente. Aí, porque o que acontece? Eu posso, mesmo eu comprando aqui, eu posso estar dentro de uma nova retração de movimento. Então aqui pode ser um 50% de fazer isso também. Mas aí eu tenho que tentar, né, para eu não ficar caçando esse tipo de situação, eu olho para cá, para ver o que é o mais provável que ele faça. Até então, o que eu estou acreditando? Que o 60 quebrou isso aqui, né? Já nasceu lá em cima, então eu estou achando que esse 1 aqui é um pullback para subir. Até então, né? Agora, se ele não tiver força para fazer isso, eu já tenho que começar a perder o viés. Digam, você está com esses tempos gráficos aí, não está mais com 10 minutos? Eu uso, tá? Eu deixei até ele aqui já, ó. Eu estou tentando ver um pouco menos, galera. Eu acho que eu estou complicando muito meu... Ah, deu pau lá, né? Espera aí, deixa eu abrir ele aqui. Vou colocar até ele aqui. Eita. Em replay, isso. Vou colocar o 10 aqui também. E a gente vai alternando entre eles. Mas eu estou tentando olhar um pouquinho de vez em quando, assim, bater, confirmar o movimento. Boa noite, Adriel. Ó, aí até agora, não muita coisa, né? Acabou de fazer o rompimento dele aí, ainda está na região. Ele pode vir buscar lá no 60 essa região de fundo aqui, né? Que é uma mínima que ninguém rompe ainda. Ô, Diego, tu já tentou trabalhar alguma vez com scalp ou não? Já? E aí deu certo? Não. Se não saiu muito assim, putz, né, cara? Deu não, moço. Nossa senhora. Eu passei, acho que umas 2 semanas, assim, acertando pra caramba, cara. Mas quando entrou, nossa. Meu pai. Aí eu abandonei. Às vezes eu faço quando eu já tô na operação, né? E tá favorável para fazer no meio do Aham, caminho ali. sim, Mas para adicionar contrato ali, né? para bater e sair, entrar com 30 pontos, essas coisas eu não faço mais não. Sim. Tá. Que uma hora dá errado, né, cara? Dá, é inevitável, cara. É inevitável, uma hora E vai aí dar você não errado. consegue aceitar porque você fala, putz, mas é só isso de ponto, não é possível que não vai lá pagar e não vai, né? E não paga, né? Chega, Não beija paga. lá o alvo e não vai, né, cara? Não... É. E é só uma questão de time de tu clicar, né? Se clicasse um pouquinho antes, daí ele pagava. Exatamente, cara. Como a gente não tem como saber isso, né? É complicado. Não, o melhor é seguir assim, né? Poucas operações e com alvo mais definido, né? Ah, com certeza, cara.
É mais tranquilidade. Eu acho que o scalp também te dá um pouco de ansiedade na hora de bater ali, tu fica muito ansioso para bater, né? Daí vai fazer com que você bata mais vezes, né? Então você vai se expor muito mais ao mercado. De repente, para conseguir não sei, depende muito da meta. No início, eu não fazia operação de alvo, né? Eu saía já sem pontos. Tanto que eu até gravei o curso que eu disponibilizo o pessoal lá que faz a mentoria, que é tipo assim, que foi justamente o que eu fiz no início. Eu colocava 100 para 100, né? Eu tinha um alvo de 100 e um stop de 100. Então eu filtrava minhas operações, fazia no máximo 3 operações, de 3 a 5 operações no dia, buscando 100 pontos, para no final contabilizar de 300 a 500 pontos de resultado final, né? E assim que eu comecei, porque daí quando eu comecei a acertar pelo menos operações de 100 pontos, para mim começou a ficar muito mais fácil depois, porque naqueles 100 pontos que eu saí, eu começava a fazer parciais. Então ali já começou a afastar a minha média, eu comecei a ficar mais tranquilo para fazer Sim. esse tipo de operação. Obrigado pelo conselho. Tu tem mais experiência aí, sempre é bom a gente, né, ouvir um pouco, Show. né? Porque a gente vai errado, a gente vai trilhar o mesmo caminho, né? Que se tu já passou lá e já passou por essa experiência, é bom, né? Sempre a gente trocar uma ideia aí. Certo, isso aí. Focar mais no que tá dando certo, né? Isso. Ó, pelo 1 minuto tá dando uma possível compra ali, né? Eu vou esperar um pouquinho, porque eu tô abaixo do pullback ainda, vai saber, né? Boa noite, Diego. Boa noite. Eu estava escutando vocês falando aí, esse 100 para 100 você fazia com um contrato ou com dois no começo? Não, eu já comecei com 2, né? Eu nunca operei sempre um. Então eu sempre fiz com 2. Aí depois, nesses 100 pontos, eu liberava o meu contrato. Ah, entendi. Não, agora entendi. No 100 pontos você liberava daí. Isso. Aí nos 100 pontos eu liberava. Ó, bacana. aqui eu vou fazer parcial, tá? Porque aqui eu tenho 2 expectativas. Uma, dele tá entrando nessa falha aqui, ó. Deixa eu só colocar meu stop, né? Deixa eu stop embaixo desse cara aqui. Deixa eu explicar aqui. Aqui, ó. O que a gente teve aqui? Uma falha de rompimento, certo? O preço negou falhar. A gente coloca a microfibra aqui, ó. Só já colocar ela aqui também. Nesse ponto com esse ponto. Acima de 50 na região de compra minha. Então, o que vale eu tentar? Ver se ele faz esse movimento. Obviamente, como eu tenho um rompimento aqui, eu vou deixar a parcial ali. Na expectativa dele, se ele devolver esse rompimento, agora ele vem buscar um movimento maior. Então, é só por causa disso aí. Mas você bateu no 8 ou no 7? Bati no 8. Bati no 8. No 8. Você esperou o 7 fechar. E o fato do 7 já ter batido no alvo lá, que é o fundo do 4, isso não era relevante? Não, porque ele ficou acima. O alvo seria lá de novo, né? Tocar lá. Tá. Ele teria que passar de lá agora. Legal. E aqui eu estava dentro desse movimento, ó. Você chegou a assistir a aula de ontem, Fabrício? Eu tô assistindo, cara. Eu falei muito disso aqui, ó. Essa fibra gatilho, ó. Tá. Eu tava assistindo, parei para acompanhar agora, depois eu vou voltar. Show. Tô na metade. Ô, Diego. Oi. Boa noite. Boa noite. Esse candlestick seu, esse candlestick, ele fechou um doji, Fechou. né? Uhum. Se ele fecha verde, para você... É mais confirmado alta. Mais Deixa confirmado. eu ver se ele teve cor aqui. Fechou vermelhinho, ó. Vermelho, na minha concepção, seria melhor porque falhou mesmo o movimento. Aí, eu Aqui, assim, para mim, o que acontece? Se ele tivesse fechado verde, a única diferença para mim é que às vezes nem teste ele ia ter. Vermelhinho pode ser que ele voltasse um pouquinho mais para testar, mas ainda assim, para mim, as duas coisas seria a continuação do movimento. A não ser que ele fechasse muito abaixo ali, né? Diego, teria alguma relação aí para o nosso amigo? Se botar uma fibra só no candle 7, ele fechou acima dos 50%? Também. Se você colocar a fibra só no gatilho, ele está acima do próprio movimento, né? Aí, ó. Então, mas no caso, esse 7 tem que descer, é isso? Oi? Não entendi. Mas no caso, o candle 7, a obrigação dele era descer? Isso, exatamente. Estava vindo de confirmação de rompimento,
Que é basicamente o quê? Ó? Qual que é a diferença que eu limpar isso aqui? Eu não vendi no 4 porque esse cara tinha confirmado o rompimento e esse tinha que descer. O 3 confirmou o rompimento daqui do fundo, o 7 tinha que descer. Para continuar a tendência, né? Não desceu, ficou acima do micro. Estou na minha região de compra, né? Isso aqui é o mais importante. Está acontecendo uma falha numa região de compra. Então, olha lá, ó, quem que ele está violinando lá? Os fechamentos com o fechamento de gap aqui. Então, tudo é apropriado para eu arriscar esse tipo de operação, né? Entendi. Ficou acima da região de compra, agora que eu vi ali. Isso. Isso é o mais importante ali, né? Ô, Diego, Opa, pode falar. por que você falou que o 6 confirmou o pullback na mínima do 4 ele não tocou lá? Porque ele viu no fundo também? Ele não precisa tocar, ele tem que ficar abaixo do rompimento, né? A partir do momento que ele vem, ele faz isso aqui, ó. O próximo tem que descer. Ainda mais que violinou. Tocou e não desceu, né? Sim, o 7 sim, agora o 6 não. Essa é a minha pergunta. Como seria aquela velha historinha, né? 1, 2 e o 3. Então, rompe, confirma e vai. Rompe, confirma e não vai, então volta. É mais ou menos isso, né? É só uma falha de rompimento aí. Diego, Oi. agora nesse movimento aí que ele tá, olha só, no fundo do 1, o 9 já bateu no fundo do 1 ou ainda não? Vamos ver? Vou colocar aqui. Bateu. Opa, peraí que eu coloquei sem o... O 9 está batendo agora. Tá. Porque aí, por exemplo, o 9, ele ainda falta o teste ali, ó, ele confirmou o rompimento, mas ele faltou o teste aí no topo do 7, né? Faltou o teste. Não... Faltou. Mas assim, se eu quero comprar, eu tenho que esperar ele lá. Certo. Mas não quer dizer que ele vá. Já fica na expectativa, né? Dele criar esse movimento aqui, ó. O melhor ponto de compra seria aqui. Aí eu concordo contigo, né? Tá. Se eu estou fora da operação, o melhor ponto de compra é lá. Eu estou perguntando até pela posição que está o seu stop, entendeu? Porque, tipo assim, ó, ele já chegou ali no fundo do 1, né? E possivelmente aí ele está batendo nos 50% dessa movimentação de queda, né? Sim, sim. Mas por que eu não estou muito preocupado ainda? Sabe me dizer? Ah, porque você está bem na fita. Não é por causa disso, não. Qual que é o meu contexto aqui? Tá vindo do alvo macro lá de 60. Isso. Mesmo que ele bata aqui e caia, eu ainda posso estar entrando nesse movimento. Ó. Então eu não preciso me afobar, não. Eu tenho que estar de acordo aí com o movimento. O macro ainda pode me jogar lá para cima, né? Nossa, deixa eu ver o chat aqui. Isso se ele fechar acima da linha rosa do diário, certo? De preferência, né? Dentro desse movimento aqui, ele teria que ganhar lá. Mas o negócio é que ele já abriu lá em cima, né? O 60 ele abriu lá em cima. Por isso que eu estava enviesado com um pouco da alta, né? Ele já abriu acima do movimento aqui. Por isso que eu estava acreditando que ele fosse fazer o quê? Isso, já. Tá. Se ele tivesse já respeitado a minha linha rosa, talvez eu estaria pensando na compra aqui mesmo. Mas ele passou reto aí. Legal. Obrigado. Nada. Ainda tive um rompimento aí, né? Tá rompendo aqui. Parece que fechou acima dos fechamentos aqui também. Fechou. Então deixa ele trabalhar. Lá no 15 minutos, a gente já tem que ficar imaginando o quê? Olha lá, ele acabou de vir, de fazer a negação de todo o movimento. Pode gerar... rompeu. Achei que ele poderia ter gerado até um pullback aqui nesse candle para ainda assim voltar a subir. Agora já rompeu. Boa noite, Diego. Boa noite, pessoal. Boa noite, Diego. Boa noite. Essa compra foi no 7? Essa compra foi no 8. No 8. Acabei esperando o 7 fechar. Ele fechou acima do movimento ali, eu arrisquei, que era justamente esse pullbackzinho aqui do 1 minuto. Ah, beleza.
Ameacei de comprar no 7, né? Mas o 7 ainda poderia descer. Por estar fazendo isso aqui, né? Então, na hora que ele fecha acima do movimento. Pelo fato do... Você considera essa negação desse 107 aí, ó? O último candle do dia anterior? Aqui assim? Aí ele voltou para cima, o 7 testou para baixo, daria para comprar? Essa era a dúvida. Poderia usar como o teu suporte aqui, né? Isso. Mas a confirmada mesmo seria no 8, né? Que aí já dava falha junto também. Isso. Eu comprei mais por causa da falha mesmo. Hoje deu umas operaçõezinhas boas, né? Deu, rapaz. Nossa senhora. Esses dias tá sido bom para operar. Né? Ele tem andado bastante logo no início, assim, aí nossa, é uma benção. Já peguei umas comprinhas boas hoje. É, Foi bom. Ainda não dá para segurar a operação, né? Então, operaçãozinha é, curta. mas tá bom. Tá bom, bicho. Dá uma olhada aqui no chat. Óbvio, sempre vai ficar bom nisso. Eu fui levando assim, né, galera? O lance dos 100 pontos ali, para mim, foi imprescindível. Deixa eu ver se ele ficou abaixo ou acima aqui. Quem negou. Então, ele pode voltar aí 50%, né? Ó, aqui não tem muito o que fazer. Eu vou guardar aí. Ele sair dessa... deu um anelzinho de baixa, né? Já praticamente pagou ele ali. Boa noite, Diego. Boa noite. Nossa, ó, voz de doutor. Rapaz, Beleza? beleza? Primeira vez eu aqui no grupo. Ô, Diego, te Bem-vindo, fiz uma amigo. pergunta. Pode Valeu, falar. mano. Esse 12 aí, você não poderia, se ele tiver acima da FIBO macro, essa parada aí, você não poderia acrescentar contrato nele? Poderia, né? Dava para arriscar. Se ele tivesse vindo mais embaixo ainda, eu até arriscaria. Se ele tivesse feito 50 que tá agora, que você está mostrando na FIBO. Exato. Ele tivesse violinado, ele começava a voltar aqui para dentro, aí eu acho que valeria o risco. Boa. E aí onde ele parou tá na FIBO macro, né? De todo o movimento do dia. Essa Isso, que eu parada aí é acho que ele já até 50%. passou para cima aqui, vamos ver. Olha lá, tá na região ainda. Tá bem na região. O Se ele tivesse lance um é pouquinho que... mais em cima... Não, mas o mais importante é que ele ganhou o ponto de parada que eu tinha dos 50%. Eu não tenho mais nada aqui para segurar ele nesse ponto, né? Então, se Bota ele fé. já está elevando esse movimento aqui, é maior a probabilidade dele voltar, buscar a máxima da FIBO, né? Dessa FIBO aí. Entendi. Então você só acrescentaria se ele tivesse pegado a outra FIBO, 50% lá e voltado, a Pelo violinada. menos podia ser até desse candle aqui, ó. Do 8 aqui, ó. Se ele tivesse ido um pouquinho mais a fundo nesse movimento e voltado, dava para pegar. Legal, legal. É que eu tive essa visão, aí Show, eu show. achei que você... Mas eu não tinha me tocado a questão de ter tocado para vir no 50%. Tem que ficar de olho Certo. nisso. Ó, aqui Boa. eu vou acrescentar mais um, porque ganhou ali o diário. E eu estou muito bem posicionado, né? Vou tentar levar aqui para Show. tudo. Valeu, man. Valeu. Valeu, tamo junto. Deixar o stop de 2. Aí.
O 15 só rompimento. O 60 fechou, né, galera? Não fechou do jeito que eu gosto, não, né? Lá, fechou acima do movimento, porém deixou um Ariel. Isso me leva a acreditar no quê, né? Ele pode ainda fazer esse teste aqui na máxima dele, lá para cumprir alvo. E pode fazer um novo movimento aqui, ó. Porque se isso aqui foi uma quebra daquele que eu queria que ele fosse para romper, ele ainda volta aqui embaixo. Então, só ficar de olho aí. Caso ele faça esse movimento, o teste dele é na máxima do Candle 9 nos 60 minutos? Ele pode... pode voltar lá. Agora, eu acho que esse Ariel ele testa para cima porque ele já está acima de todos os pontos aqui, né? Não teria nada para ele mostrar que ele vai descer daqui, né? Geralmente, quando o Ariel tem um paviozinho em cima, né? Ele sempre testa que é o topinho dele, né? Ô, Di, onde você acrescentou o contrato aí? No Nesse 13, olha que em cima da linha roxa aí, ó. Se eu acrescentasse nesse 12, ele voltando pro 9, você acha que seria viável? Eu até comentei, se ele tivesse testado mais para baixo aqui, eu talvez até arriscava nele Se aqui, ele né? pegasse o 11 ali, né? Mas acho que valeria o risco. Você estava dentro de um contexto ainda, né? A gente estava acreditando ali num possível... Porque, assim, o que acontece? Às vezes a gente fica à mercê de um teste muito a fundo, porque ele deixou o alvo aberto aqui. Então, por isso que eu gosto que ele realmente rasgue, né? E mostre que não vai. Aqui o teste dele podia ser pelo menos mais embaixo aqui. Entendi. Aí eu acabei não arriscando, mas dava para tentar, né? Tem pergunta no chat ali, Diego. Opa, deixa eu ver. Eu ia até falar isso aí. Pergunta boa, cara. Boa noite, Diegão. Qual a diferença de movimento do 234 para 567? Opa! Principalmente o quê? Região. Vamos lá. 2, 3, 4. Rompe, confirma, vai. 6, deixa eu ver, 6 mesmo. Você falou que 5, 6, 7 e 8. Então, vamos lá. 5, 6, 7. Rompe, confirma e não vai, né? Por que que um foi e o outro não foi? Eu acredito que o 6 violinou o fundo, né? Violinou os fundos e o 3 não violinou os fundos, né? Isso, ó, primeiro, não havia dado alvo, né? Então, olha aqui, o 2 não tinha tocado em alvo meu para eu acreditar que ele não ia lá ainda. Então, o 4 ficou nessa responsabilidade. Aqui tinha já dado alvo. Então, ele já tocou, já tinha respeitado o movimento e a gente já estava numa possível, né, região aqui para compra. E aqui eu estava vindo de uma negação macro. E aqui eu estou voltando uma região macro também. Então, é principalmente isso, tá? Principalmente a localização do trade. E assim, mesmo que você tenha vendido nesse cara, por conta de ser esse aqui, ainda assim ele pagou, né? Eu não sei se ele foi para cima ou para baixo primeiro, não lembro. Deixa eu ver se dá para ver aqui pelo 1 minuto. Aí. Não, foi para baixo primeiro. Se Então, tu já botar o ele... mouse, se tu botar o mouse em cima do candle ali, ele aparece, né? Não, eu tô vendo aqui já. Ele... Aqui, daqui não, aqui para nós não aparece aqui. Deixa eu ver se é assim, compartilhar desse jeito. Foi? Apareceu? Apareceu. Aí, ó, ele esticou para baixo primeiro, né? Então, provavelmente já não deu muita chance. Mas, exclusivamente, aí é a região que você está, né? E o alvo que você deu. Uma ele tinha já dado o alvo, né? A gente já está esperando que ele fale mesmo nessas situações aqui. E a outra a gente quer que ele vá para o alvo ainda. Então, ó, basicamente isso aí, né? Esse Ariel de alta aí é válido no topo? Não. Não compraria por causa dele, né?
Começar a fechar assim, vai começar a azedar, né? Porque daí ele pode querer começar a passar aqui por 60 minutos. Estou de olho aí. Entendeu? Oi. Quando coloca o mouse em cima do comando, aparece ele em 1 minuto, é isso? No fio? É. Olha lá. Ó. Ah, entendi. Bom. Vamos terminando. Fechar desse jeito aí vai ficar feio. Ô, Diego, no caso, ele ganhou 50, certo? Certo. No caso, não teria muita preocupação, né? Ele tem que pagar os 50. Se ele ganhou 50, tem que buscar lá. Tecnicamente falando, é isso, né? A gente não pode ignorar o que o preço está fazendo durante esse trajeto aí, né? E pode acontecer uma reviravolta aí e a gente fica panguando aí, esperando ele dar um alvo lá, sendo que ele já quebrou o movimento. No caso, é que agora ficou bom, né? Do nada. Se ele fecha negando aí, esse 12-3 aí, ele já tá no alvo, então, tipo, acho que não teria preocupação, teria? Você acha que... Agora não. Agora vai. O que eu tava de olho? Numa possível quebra aqui, ó. Aí jogou pra cima, agora é grande chance de pagar lá, né? No 15 foi só o teste de rompimento. Ele desceu no alto, depois ele subiu, né? Eu comprei, né? Ele foi fazer o teste de rompimento do 15 minutos lá, ó. Bem parecido, né? Eu comprei também, foi dando os alvos. O 7 quebrou, 100. O 7 falhou, né? Ó. Ele entrou nesse movimento aqui, ó. Máxima, mínima, 50. No micro para subir. Beleza. Eu achei que tinha pegado. Nossa, olha isso aí, mano. Eu ainda coloquei para baixo aqui. Brincadeira, bicho. Eu vou realizar um IA que eu tô. Agora eu fiquei com o cu na mão, ó. Negação lá no minuto. Ô, Diego, para esse 14 negar realmente essa fibuzinha de alta que tem aí. Mesmo que ele fechasse negativo, ele teria que romper a mínima do 13, né? Para confirmar realmente que não ia subir, é isso? O 15, ele tem a obrigação de ganhar a máxima do 13, né? Porque se ele não fizer isso, eu vou estar dentro de uma falha de movimento. E aí eu preciso ver como é que ele vai fechar aí. Sim, mas digo no 14 ainda, quando ele está em formação ali. Para ele negar realmente essa fibus de alta aí, ele teria que fechar rompendo o 13, por exemplo, negativo? Fechar ele quebrava de vez essa ali. fibra aí. Ele quebrava de vez essa fibuzinha aí. Uhum. Se ele fechasse negativo, mas não rompendo a mínima do 13, poderia subir ainda. Aí a gente estava à mercê, porque ele ia ficar dentro de um micromovimento que podia estar startando um movimentozinho de baixo, mas aí poderia ser só um movimento, justamente que eu estava olhando aqui, ó, do minuto, né? Ele estava dentro desse aqui, ó. Ele começou a respeitar esse ponto aqui. Ele poderia parar, fechar lá onde você falou, e aí ele poderia fazer o que primeiro? Vir violinar o fundo do 13, né? Ou da própria mínima que ele ia deixar, para depois subir. Valeu. Deu alvo no 60 lá no Candle 2? Alvo nos... Viu? Aparentemente sim. Olha, eu tava olhando para a linha branca ali, tá aqui embaixo. Aí, ó, falhou, né? Pode estar startando o movimento? Pode. É considerado o topo duplo aí, ou... Pode ser. Pode ser. É o início aí, né? Mas ainda nada confirmado. Para mim é como se ele tivesse feito um teste, né? Ele ainda pode estar dentro disso aqui, ó, para subir. Então, o que vai me dizer muito é esse maluco aqui. Ele já deu alvo, né? Não compraria nele, obviamente, por causa de 50%, mas eu esperaria ele desestruturar o movimento aí. A vida tá na caixinha de cima ainda, né? Ainda assim.
Ainda assim. Poderia estar entrando numa coisa desse tipo, né? Mas não está parecendo que quer voltar, não. Ele pode pagar o Ariel lá agora, né? Do 60, que ele acabou de dar alvo. Mas o alvo dele agora é nesse 11 aí, né? Isso. Como tá vindo lá do topo, é lá, é lá. Isso aí. Ele bateu certo não. Ó, se fechar assim, o que eu já acredito? Se ele fechar um Ariel aqui, galera, eu tô vendendo. Com alvo lá embaixo. Por quê? Ele vai estar falhando aquele movimento menor, entrando numa caixinha de baixo, né? Negação também no 10. O 15 já fechou forte, negando tudo ali, né? Ah, é o 10 que tá aqui. Deixa eu ver como é que tá o 15. Vai fechar ainda. Já tá bem em cima do 50% dele. Mas estou vendo porque está em cima de 50%, né? Aí não. Perdi o negócio de alvo. O alvo dele agora é no fundo do 11 ou é na mínima aí do 5? Na máxima do 5? O alvo inicial era na máxima, né? Na máxima Do do 11. 8, na máxima ali do 11. Era Então, aqui, ó. e agora o próximo é no 5, né? Ou não, no 7. Aí agora pode ser lá sim. Depende de como ele vai fechar aí. Para não entender essa parte de alvo, de onde vamos buscar. Ah, tá. Para mim é o que define muito isso também, né? Quando eu faço as operações dos 5 minutos, é a própria FIBO. Se ele fechar assim, é basicamente o que a gente viu aqui nessa região, né? Ele vai estar ganhando, minha região de 50%, então ele vai estar falhando o movimento aí de alta, né? Por completo, porque o último ponto de pullback para subir seria aqui. Ele pode bater aqui e respeitar? Pode, mas aqui nesse ponto eu já acredito que ele vai voltar a fazer isso aqui, né? Pelo menos para voltar aqui O para as alvo, no mínimas. caso da FIBO, você fala embaixo. Aí a mínima dessa FIBO aqui, né? Porque daí se ele está ganhando 50% para cá, ele tende a voltar para 100%, né? Bom. Que foi o que aconteceu na volta, ó. Ele caiu, passou dos 50% para buscar fundo. Agora, se ele volta a cair, ganha 50%, faz isso. Aí, ó, eu já estou acreditando na venda de novo. Só que não vou vender aqui. Ombro, cabeça, ombro. Poderia alguma coisa nesse sentido, né? Esperaria um pullback aqui, ou até aqui. Ombro, cabeça, ombro mesmo, certo? Mas se quiser um verde agora, né? Agora eu preciso, né? Eu preciso de um pullback. Aqui eu não pego andando assim, não. De repente eu bato ali, ele sente aqui, já volta tudo na minha cara lá, aí não dá. Esse Ariel do 60 vai dar certinho na cabeça do 9 lá, né? Na máxima do 9, né? Os 50% do Ariel. Vai. É o ponto que ele tem que buscar lá, né?
Desenhe esse tipo de contexto, galera, na tela de vocês, que isso aqui, aí vocês sabendo já as possíveis ondas que o mercado faz, vocês não vão cair em pegadinha, né? Então, principalmente a relação dos 50%. Se ele já ganhou, a maior probabilidade, se ele está ganhando, né, esse 50% aqui da alta para baixo, é que ele gere um novo 50% para voltar a cair. Porra, esse aí fica muito bom, cara. Tô tomando pau se vai por causa desse meiuca aí, cara. Às vezes é uma bobeirinha aí, né? Eu acho que eu tenho que fazer mais replay direto toda hora. Não, cara, isso aí é mandatório, né? Precisa, não tem jeito. Tem que praticar, cara, não adianta. Ó, tem esse ponto de parada e tem o ponto de parada no 15. Eu levo como experiência a história do Ayrton Senna. O cara treinava 8 horas por dia, todos os dias, né, cara? Pois é. Ele era tricampeão e treinava todo dia. Então, eu acho que assim, ó, o cara tem que, não dá para se afastar do mercado, tem que fazer um backtest 2, 3 por dia, todo dia, né? Fazer um replay 2, 3 por dia, todo dia. Precisa, cara, não tem jeito. Necessário. Você pega a história dos caras que tem maior sucesso aí nas carreiras, é desse jeito. Os caras praticam demais, né? Kobe Bryant, ele treinava... eu tava tentando lembrar o nome. Kobe Bryant, isso mesmo. Ele treinava antes de ir pro treino. Ele acordava às 5 horas da manhã, ia para a quadra do bairro dele, treinava, depois ele ia pro treino, treinar. O Paul McCartney ensaia até hoje, gente. Antes do show. Tu bateu ela aí, mesmo podendo ela voltar a subir aí? Eu acabei batendo muito embaixo, né, mano? Eu vou deixar aí. Se ele for tirar aí, eu bato o tempo e bater de novo. Eu tava esperando 1 minuto confirmar, eu fiquei com medo de perder lá. Mas se ele for testar o 15 lá... A entrada foi pelo 5, Diego? Olha lá. Foi pelo próprio 5, Filha da mãe, ó. Foi buscar o último ponto de parada, ó. Diego. Oi. Mas hoje teve um movimento, eu não estou com o gráfico aberto aqui, mas foi assim, ó, por exemplo, houve a violinada igual... Eu estou no celular, deixa eu só ver qual... Esse aqui é o que violinou aí, certo? Estou no celular. O 15, ou 19, desculpa. Então, por exemplo, então, teve uma violinada igual, aí o 16 rompeu a mínima lá, né? Aí, no caso, lá, isso foi o 17, ele subiu. Certo. Isso aí ele deu continuidade no movimento. Eu até, na verdade, eu zerei a operação e entrei comprado e deu certo, entendeu? Foi cagada. Cagada é foda, maluco. Aí, nessas cagadas pelo nós. Aqui, qual que é a pegada? Por que eu tô arriscando essa violinada aí? Justamente porque já estava definido. O que eu já tinha definido? Os pontos de parada, eu bati antes, aí o que deu, né? Também os top de bobo ainda. Não esperei chegar no ponto lá, acabei tomando essa violinada aí, que foi meio pesado, né? Só que a gente a gente tinha acabado de contextualizar o que ele podia fazer. Se ele já tinha ganhado o movimento, primeiro que ele já parou abaixo do ponto aqui, ó. Nos 5 minutos ele já estava respeitando o ponto de rompimento. Então isso aqui realmente poderia ser violinada, né? Para buscar o ponto, para fazer a leitura que a gente fez. Vindo do fundo do topo duplo, já abaixo do movimento de 50%, ele busca um novo 50% para cair. Então eu acredito nisso aqui ainda. Ô, Diego. Bateu ela quando olhou lá no não foi aquela vela vermelha grande no 1? Foi. Primeiro eu tomei esse stop aqui, né? Eu bati nesse aqui, aí ele voltou lá, me tirou, voltou para romper esse cara aqui, e aí eu peguei de novo na violinada, nessa aqui. Desceu direto a próxima. Eu acho que até comeu meu gank, deixa eu ver. Alguém ia falar alguma coisa aí? Uma pergunta. O 18 chegou a romper o 11? O 11? Subiu? Deixa eu ver aqui.
O 18 verde, o 11 Rompeu. que é o gatilho. Rompeu. Ele chegou a romper? Rompeu. Ah, tá. Ele não rompeu, foi o 16. aí. Sim. Filha da mãe, ó. Não estava na alteração, não? Oi? Não estava na alteração? Eu coloquei o alvo aqui no fundo. Ah, tá. Alfacista. Não faço aí mesmo. Vegetariano. Não, mas tá certo. Pelo contrato assim, não dá pra ficar brincando. Pontuação boa já, cai fora. Não, o primeiro alvo é lá, né? Na verdade, ele tinha que romper aqui, né? Mas eu tava acreditando no contexto maior, aí ele vir buscar essa região de fundo aqui. Se fosse eu operando com 50 pontos de ganho, já saiu da operação. Tem que segurar a onda aí, né? Tem que passar tentar a fazer isso. Olha. Ele sempre faz isso, né? Dá um candlezão de força desse como 19 aí, que custava ele romper logo ali, né? Pois é. E você fica naquela, vai romper ou não vai? E parou bem em cima do alinhamento, né? Olha que só para enganar mesmo. Diego, tu entrou na compra no Candle 7? Cara, só vai No subir 8. de novo. Vai subir de novo, né? Sim, pode subir sim. Pra dar uma lateralizada aí, para me ver o Diego operar lateralizado aí. Partidos estão divididos em relação à eleição. 3 senadores do PSD, partido de... Vou desligar a TV. Mutado. Diego, no caso, tu usou a mesma leitura para a entrada no Candle 7? Eu entrei no 8. A mesma... Sim, no Candle 8, né? Tu entrou na compra no Candle 8. E no caso, tu fez a mesma leitura para esse movimento macro de venda aí, né? Que ele praticamente fez o mesmo padrão, só que lá no 8 ele fez micro. E aqui, sim, isso, exatamente. Não é isso? É, isso aí. E aqui ele fez um padrão macro. Isso aí. Certo, beleza. Isso aí. Acho que seria mais parecido com a entrada no 4. Aí né? no 1 minuto ele já confirmou que vai subir, né? Já fechou acima, né, da linha, né? Eu vou esperar o 5 fechar ali e aí a gente vê. As entradas, na verdade, todas bem parecidas, né, galera? Ó. Só aqui que o 4 foi a não violinou, né? confirmação, aqui foi bem parecido também, ó. Só que ele buscou um pouco mais ali. E aqui foi um micro 50, né, no alvo. São essas aí. E agora? Agora enrolou. Ele tá testando para baixo, aí provavelmente ele vai dar sequência de alta, né? 1 minuto já confirmou isso aí. Vamos ver a tua posição, hein, Diego? O que tu acha? Assim, pra mim parece ser um gatilho de continuidade. Deixa eu ver. Eu acho que é um pega-bocó esse aqui, ó. Olha lá, ó, verdinho. Para eu comprar, né, ele vai ter que respeitar aqui no minuto. Eu vou esperar esse próximo candle fechar, né, respeitando esse movimento, para ver se ele faz isso. Mas é perigoso, né? Ele veio lá do fundo dessa baita violinada.
E chegou aqui e não fez, assim, tecnicamente ele não fez nada, né? Ele está abaixo dos pontos de negação dele aqui, abaixo do fundo. Então, pode ser o pega-bocó aqui, né? Melhor esperar esse cara falhar, né? Se esse cara não ganha o 20, aí pode ser que dê a compra, beleza? Coincidência ou não, eu acabei dando uma aula ontem muito falando desse cara, justamente desse padrão aqui, que pode acontecer, né? Então é melhor esperar esse cara aqui falhar o movimento, né? Pode estar dentro desse pullback para ver se ele dá continuidade ou não, tá? O problema também é que o 20 não deu alvo nenhum, né? Ele tá solto ali, né? A gente pode até Mesmo doji aqui, mas... Esse Oi? gatilho aí, ele stop, eu tô tomando stop nele também. Mesmo assim, tu não entrar em venda. Não vendo aqui também não. Tá acima da marcação. Ele não deu base aí para comprar o 20 e meio que tá solto aí no meio do gráfico. Pode esperar também o 15 fechar, né, galera? Porque o 15 também ainda tá vindo lá do topo, tá trabalhando. Então, às vezes, ele fecha rompendo. Vamos ver como é que tá o 10 aqui. Se o 10 dá alguma confirmação. O 10 ele fechou abaixo dos fechamentos. Isso aqui, para mim, já é um empecilho, ó. Desse fundo aqui, ó. Opa. Abaixo do 3 com 4, fechou abaixo. Ainda existe uma probabilidade dele só testar esses fechamentos e descer pelo 10 minutos ali, tá? Então, é mais uma confirmação de eu não fazer nada, pelo menos por enquanto. Melhor será esperar esse... Porque, assim, a gente está numa região de pensar em compra, né? De novo, naqueles pontos lá, fundo do dia. Mas ainda eu preciso da falha desse movimento aqui. Se ele não falhar, não pego, não. Se for subir, deixa que suba, porque daí eu pego ele num pullback, ó. Se ele vier realmente só fazer isso aqui, ó, eu pego ele depois aqui, nesse teste para subir. Diego, tem algum vídeo lá no YouTube desse pega-bocó, não? Eu acredito que sim, só que assim... Não é específico, né? Exato. Ele tá no meio da aula, assim, eu não sei que aula que ele apareceu. Ah, entendi. É um bom tema para fazer um videozinho depois. Sim, sim. Beleza, obrigado. Isso aí, Marcos. A degradação dos três poderes levou. Querendo ou não, ainda tá no pullback de baixo, né? Isso, exatamente. É o que eu imagino. No minuto já fala que vai pro chão, ó. Essas horas aí que ele tira a gente de enroscada. Olha como é que fechou o candle, né? Já não existe mais pullback de alta aqui, né? Então, vivendo e aprendendo, né? Então já ia me tirar da compra nesse cara aqui, ó. Foi um pega-bocó mesmo. Exatamente. Olha lá onde que tá lá o preço. Esse gatilho aí, ele é traíra, velho. Eu caio nele, velho. Puta que pariu, velho. E aonde que ele dá? Aonde que ele vai aparecer? No fundo, sempre, né? Ou no topo ou fundo. Toda vez que o bato, quando ele vai descer, o bato para descer e sobe. Se ele violinar a mínima do 20, aí sim, né? Daí dá uma entrada de compra, né? Sim. Aí se ele fechar para cima ali, a gente pode pensar na falha do movimento para voltar aí para alguma região do fundo rompido, né? Olha o 15 lá, não deu nem moral, né? O fundo agora aí é o 32 no 15 aí, é isso agora? O fundo é 32 e 33 ali. A marcação amarela de qual tempo, Diego? Do 60. Ali é a mínima que ninguém rompe, ali, ó. Deixa eu rabiscar aqui. Aqui. Duplo triplo, né? Praticamente. Fundo, né? Se ele passar dali, provavelmente vem para esse. Isso, 60 ali, ele já tem que romper o candle 1, né? Ó, aqui acabou dando rompimento, tá chegando no próximo alvo nosso. Vamos ver o que ele faz aí.
tinha dito que o viés era de queda, não foi, Diego? Oi? No início, tu falou que o viés era de queda mesmo, né? Aqui que eu acreditei. Na verdade, eu estava enviesado no início com a compra, por ele ter nascido aqui acima, ó. Ele abriu aqui em cima. Só que logo a primeira coisa que ele fez foi devolver o movimento, que foi esse candle 1 aqui. E agora, aparentemente, o 1 quebrou a alta minha. Então aqui já ficou esquisito, porque era para ele ter feito isso, ó, subido. Peraí, deixa eu Tá, ele apagar. fazia mudar, fazia subir, né? Foi Ó, tá vendo que aqui inverteu o bagulho? Agora ele tende que romper mesmo. Aqui mudou o viés. Ô, Diego, uma Oi. pergunta. Ao invés de você ter saído no fundo ali do 19, acho que foi ali que você colocou seu alvo, né? Sim. Você não pensou em ficar para pagar o Ariel de 60? Eu pensei, viu? Geralmente eu não faço, eu coloco minha parcial e vou acompanhando o preço. Aí, quando eu não faço, ele volta. Aí quando eu faço, ele desce reto. Tá É certo. sempre assim, então... Sempre assim, não, beleza. Beleza. Quantas vezes, né, galera? Até aprendeu, né, Diego? Meu Deus. E foi reto, né? Olha lá. Nossa. Não tá querendo respeitar, não. Na verdade, se ele respeitar, ele falou 50% ali no 7, né? No 6, né? Isso aí. Agora o pullback tá para lá, né? Posso fazer isso aqui, olha lá. Belezinha, né? Até está. 19, isso? 19. $900 a vendia, mas e para segurar isso aí? 19 não rompe a linha, o 20 vai lá embaixo, volta tudo. E aí? Ele foi safado, né, cara? É sempre assim, cara. Ô, Diego, só me dá uma luz rapidinho aí, como é que eu boto essa linha do preço aí do lado, cara? Linha sumiu, não sei botar. A do preço? Essa que fica lateral da esquerda aí, é? Eu acho que é aqui, deixa eu ver. Propriedades do gráfico. É 2 cliques no candle, ó, Não, é no em cima candle, do né? candle ali, ó. Em Botão cima do direito, candle. daí tu marca ali, ó. Isso ali, ó. Detetor de níveis. Isso, aí é esse aqui, ó. Desenhar detector de níveis. É dentro do candle, né? Botão direito em cima do candle. Botão direito em cima do candle, só ativa o detetor de níveis. Depois tu pode escolher a cor se quiser. Foi. Obrigado. Opa. Porra, isso aí ajuda pra caramba. Ó, tem essa fibra aqui também. Fica de olho aqui. Gatilho com a mínima. Como é que eu faço para passar o resultado da conta demo para conta real? Ô, Ayrton, se você soubesse, me fala, cara. Verdade. Eu tô tomando um lozinho de R$50, tô ficando muito puto, cara. Tô tentando até parar. É nervoso, cara. Não dá, meu irmão. Espera aí, o Ken tá negando tudo. Parando na região nossa.
Para ver esse ano já deu um alvo já, né, Diego? Já deu alvo. Eu tô pensando na venda, né? Continuar o movimento de baixa, né? É. Ele também tá vindo um alvo macro, né? Isso aí que eu tenho que ficar meio ligado. Ó, ele negou o fundo aqui, né? Mas ainda assim eu tô numa possível continuidade de movimento. Acredito na venda ainda. Porque eu queria que ele fosse direto para cima lá, né? Aí. Deixa eu ver se ele viu ali nesse cara. Agora ele voltando para baixo do fundo ali, pode dar nossa venda. E se ao invés dele subir, se ele fosse testar o topo do 22, aí você não pensava mais na venda? Se ele... Não, aí não. Porque daí ele ia estar fazendo o movimento inverso aqui, ó. Ele ia estar fazendo isso aqui para fazer isso, né? Aí teria que esperar ele falhar para dar a venda aqui. Então, o que às vezes engana muita gente é isso daí. Esse 24 ele testou primeiro para baixo, mas não chegou no alvo para depois testar para cima, né? Sim, sim. E Diego, quem está esperando aí o 23 testar para entrar na venda? Porque ele já está violinando a máxima anterior. Isso, ele tem que voltar. Agora ele tinha que voltar para baixo do fundo aqui, ó. Eu acho que eu já até perdi, né? Eu fui falar com o Fabrício ali, eu acho que ele já tinha até dado a venda. Acho que ia tomar stop aí, ó. Eu agora não sei se eu desculpa se eu falo de nada. Eu acho que tá fala de nada, porque olha lá, ó, ia tomar esse stop aí. Porque ele fraquejou ali, não fraquejou? Eu acho que ele tinha voltado ali. Fraquejou. Ô, Diego, essa venda vai dar pelo 15. Ou então ele pode estar só violinando lá na região. O 15 ali a gente tem um alvo ali, ó, na mínima do 6. Opa. Já tá fechando o 15, ó. Ó, o 15 fechou bonito, hein, galera? Último ponto de pullback. Fechou bonito pra quê? Pra vender. Isso, mas não ficou acima, Diego? Acima do quê? Da tua FIBA aí? Sim, sim. Mas ainda assim, ó, peraí. Ó, eu vou clicar. Mas por quê? Eu posso vender aqui por conta de quê? Por conta de quê? Porque eu posso pegar esse pullback, ó. Eu posso estar 2 vezes certo, galera, ó. Aqui, ó. Eu tenho esse movimento. Então, se eu parei no 50, nesse... Peraí, deixa eu limpar o negócio. Deixa eu pausar aqui. Eu preciso pegar. Ô, Diego, eu ia falar para você que talvez não desse a venda pelos 5 minutos, porque o 15 ainda tinha alvo para dar. Isso, e foi certinho lá. Ó. Por isso que eu fiquei de olho, esperando para ver o que você ia fazer. Top, isso aí, você tá ligeiro. Não olhei o 15, né? E sim, o 15 ia tirar eu dessa furada aqui que eu ia enroscar. Ele fechou um careca no 15, né? Fechou. E ele, aqui, ó, onde que ele parou aqui, ó, o gatilho que startou. O lance galera, que eu devolvi movimento aqui, eu devolvi, certo? Mas eu tô debaixo dessa onda aqui, ó. Se ele parou, se ele respeitou isso aqui, ele ainda pode fazer o quê? Isso aqui para voltar a subir. Agora, se ele desce reto, eu tô com ele. Então, tá me dando a oportunidade de venda até pelo menos o ponto de compra ou no fundo. No 5 minutos, tá olhando o lado esquerdo, quais candle? Aqui, ó, o fundo do 17. Os 2 fechamentos ali. Aí você busca até a metade da FIBA aí, 50%, né? Podendo voltar para cima. Isso aí. Vou deixar nova massa, a gente pode colocar algo aqui, ó. Dessa vez eu vou fazer parcial, vocês querem ver? Ele não vai descer? Vamos lá. Ó, na verdade, o alvo poderia ser aqui, ó. Né, o primeiro, onde ele tá tocando aí. No topinho do 23, não era? O fundo devolvido aqui, né? Ai, pega. Pegou. Mas beleza. Agora a gente fica ali posicionado e vê o que ele faz ali.
Esse tipo de trade é o famoso trade de vender até o ponto de compra, né? Porque se passa reto do ponto de compra, a gente está aí com ele, né? Já bateu lá, né? Se ele o outro nascer, fechar para baixo, é porque vai continuar o movimento de subida, né? Se fechar assim, aí zebrou, né? Principalmente acima desse movimento aqui. Aí ele vai estar entrando no quê? Justamente na caixinha que a gente não queria, que era essa aqui. Isso aí. É um minuto dessa aula aí que eu vou voltar para assistir ela. O Adriel, o negócio é o seguinte, né? No 60 ali, eu só olho a possível direção, porque aí eu procuro, de repente, falhas no movimento que eu quero fazer. Que nem, depois que fechou o 2, para mim é outro Ariel, né? Ainda assim, ele pode descer para onde? Lá para pagar. Então, por isso que sempre que eu tiver uma possibilidade de procurar venda, eu vou estar arriscando, né? Porque eu vou estar a favor, talvez, desse movimento que o 60 pode proporcionar. Mas não adianta eu ficar olhando o 60 se movimentar ali, não, porque você fica doido, né? Na verdade, você pode pegar a hora que fechar e olhar, fechar e olhar. E como se eu não colocar ele na tela e às vezes eu não vejo, então eu deixo ele no cantinho ali, e aí quando fecha eu já estou de olho no que pode ser o próximo, né? Quantos minutos de aula aí, Diego? Oi? Quantos minutos tem de aula aí? Não entendi. Quantos minutos tem de live? Puxa, eu comecei, era 7 horas, já tem 1h20 aí. Na verdade, já está na hora de encerrar. Né? 1h20, Vamos acelerar um pouquinho aqui para não ficar muito pesado também, só para a gente ver o que vai virar assim. Aí, se você não tivesse vendido, você tinha comprado, não tinha? Se ele tivesse testado mais lá embaixo, sim. O problema é que você vendeu pelo 15, você tem que esperar o 15 fechar agora. É o ideal, né? É o 15 que vai falar alguma coisa aí. A fíbula, o Fabrício, é justamente para isso. Ó. Qual que é o ponto de compra aqui? Ou vai ser aqui, né? Ou aqui. Então, se ele estiver trabalhando nesse miolo aqui, ó, cai fora, né? Por isso que eu só compraria o 26 se ele entrasse na minha região e voltasse. Então, igual olha o só que 27 tá fazendo aí, interessante, ó. Bom, desculpa. Pode falar. Não, eu me confundi pelo fato do 25 ele já ter batido ali, né, no 50%, e ter fechado acima do 23, entendeu? Do 25, aham, beleza. A maior probabilidade era de subir, né? E daqui a pouco agora, pelo fechamento do 27, é capaz dele só ter ido te tirar para voltar a cair, né? É sim, exatamente. O que Desculpa, aconteceu porque tem aí? algum amigo aí que estava falando, tá? Não, tranquilo. É mais ou menos o que também que eu ia falar. E aí, galera? A probabilidade de 27 era subir, né? Era. Porque eu vi no 15 lá, fechou acima do 50%, não foi? Isso. E o outro já fechou para cima. Não conseguiu nada, e aí? Compra no ponto. Eu espero o 28 subir um pouquinho mais ali, negar, e daí dá para bater uma venda. Beleza, deixa eu ver quem mais está falando aqui no chat. Quem seria venda? Alguém discorda? Alguém quer argumentar outra coisa aí? Vamos ver se a gente faz essa última operação aí. No 15, olha, assim, olha as estruturações que estão na tela, galera. Eu acho que, assim,
esse tipo de trade aqui que a gente reza para acontecer todo dia, né? Por quê? Vamos começar do 1. Do 1, né? Ele veio, falhou, descer, beleza, voltou para o topo. Tá falhando, topo, certo? Então aqui, possível topinho duplo. 15 minutos. A gente teve uma movimentação de cima, ele testou 50 e ficou abaixo. Está abaixo do pullback de baixo aqui ainda, ó. Certo? Então, possivelmente, queda. 60 minutos. Ariel de baixo, que nem pagou ainda. Beleza? 5 minutos. Eu estou falhando uma fibra de alta dentro de uma possível fibra de baixo. Qual que é o... Venda, né? Venda. Qual que é o alvo dessa operação? Fundo. Qual fundo? 22 aí. Ah. Ó, vou bater aqui mesmo, deixar o stop um pouquinho mais afastado, porque ele pode ir lá, né? O 27 é um gatilhinho ali. Ó, Ele falhou essa 50 micro aí de alta e vem pro fundo, a favor da macro. Né? Exato. Ó, o minuto acabou de me confirmar que vai descer. Por quê? Ele acabou de negar aqui o ponto de parada do último pullbackzinho que tinha. Então me dá confiança de uma possível continuidade de movimento. Falha de movimento, galera. Nossa, não tem, cara. Não tem coisa melhor, não. Principalmente a falha de fibra, né? Teria aqui nesse primeiro candle ou é no movimento? Não, no movimento. A gente tem que só ficar de olho aí, você não vai quebrar esse movimento, né? Mas até então é para ir. Ele pode engasopar ali, ó, aqui, ó, deixa eu colocar. Pode engasopar aqui, que não foi testado. Ele pode engasopar aqui, que é o ponto de negação, ó. Tudo isso aqui pode gerar um novo pullback. Ele cai, volta, cai, volta. O 29 cumpriu a obrigação dele, fechou abaixo do 28. O 29 já rompeu. Aqui ele só fez um micro movimento abaixo do próprio gatilho 28, né? E fez o que tinha que fazer. E aqui no minuto a gente fica mais visível esse tipo de micro movimento. Deixa eu pegar o alvo. E agora ele vai ficar enrolado ali. Pode enrolar, né? Tem um monte de ponto de parada aí. Ó, gatilho de continuidade ainda. Quebra de oportunidade aí, quantos dias, atrapalharia alguma coisa? Atrapalharia, né? Seria um gatilho de alta, mas dependendo do fechamento dele, se ficasse abaixo dos rompimentos aqui, de boa. Bom. Ele poderia ir lá na máxima dele lá, para depois voltar. Aí, esse aqui, o que acontece? Ele já sai do 50, né? Já é melhor por causa disso, já sai desse movimento. O movimento foi certinho, cara. Batendo para cima e para baixo, pegou. Olha lá, ó, respeitou o pontinho de parada nosso, que é o ponto de negação. Pagou. Pagou, abençoado. Não é nem abençoado, é bem suado. Tá vendo? Por isso que esses trades são bons. É muita confirmação, cara. É muita confirmação. Postou abaixo, não. Oi? Ainda estava no trade aí, né? Não, acabou. Eu coloquei alvo, saiu. Show, galera. Acho Show de bola, Diegão, por mim já. Depois a gente estuda mais, né? Demorou. Valeu, Diego. Obrigado Muito a bom, presença, hein, cara? galera aí. Valeu. Vai postar alguma aula no YouTube, Diego, agora? Eu acho que eu vou tentar jogar essa aqui já. Eu só tenho essa aqui para postar. Beleza, valeu. Falou, valeu. É que eu cheguei agora há pouco, já estava em andamento, se pudesse subir ela. Mas muito bacana aí, Diego. Show de bola, cara. Valeu.
Parabéns aí pela leitura. Obrigado, cara. Até mais. O Ariel do Léo, né? Oi? O Ariel de... Não, ele, ó, pra você ver, ele é igualzinho aquele outro lá, ó. Esse cara aqui é igual esse cara aqui, ó. Em cima lá também, tipo, pega o cara. Isso, exatamente lá onde que ele tá indo lá. Ó. Assim, ó, o Marco ficou de passar aí agora e me dá um retorno. Show. Valeu, Diegão. Falou, valeu. Ô, Diegão, obrigadão aí. Obrigado. Nossa, como?